Olá, me chamo Arthur Ansalves Corrêa e hoje estarei falando a respeito da centralidade de uma estratégia digital para a sociedade e inovações empresariais. Bom, esse artigo, onde o autor é Yoshija Walter, ele vai abordar a respeito das principais conclusões e o papel crucial de uma estratégia digital, o quão importante ela ser bem definida para que se aplique uma mentalidade ágil e bem-sucedida para garantir essas inovações em contextos empresariais, sociais e afins. E ele vai analisar dois estudos distintos, dois casos distintos, onde um caso houve um fracasso, né? Em ambos os casos houve um certo tipo de fracasso, mas ele vai analisar de âmbitos distintos, um âmbito mais político, por assim dizer, de implementação econômica, e outro no que tange a questão do entretenimento. Ele vai abordar a fracassada iniciativa do Quickster da Netflix e a adoção do Bitcoin como moeda nacional em El Salvador, um país ali situado na América Central. Isso vai revelar uma causa raiz comum para todos esses problemas de inovações, que é principalmente a ausência dessa estratégia digital, né, para, para garantir esses métodos ágeis. Né. Então, basicamente, durante o artigo, ele vai abordar que, embora essas iniciativas tenham sido lideradas por figuras visionárias, né, e terem tido uma execução rápida, de certa maneira, os desfechos do Quix da Netflix e da adoção da moeda do Bitcoin de El Salvador tiveram desfechos diferentes, né, finais diferentes, né, para cada uma das histórias. A Netflix acabou demonstrando uma abordagem rápida, no caso, uma mudança rápida de decisão diante dos feedbacks. Já em Salvador não foi da mesma maneira, houve uma rigidez quanto a certas mudanças. E isso vai ser abordado no decorrer do artigo, obviamente. Mas é importante salientar que o artigo vai enaltecer no que diz respeito à importância de uma estratégia digital para qualquer que seja a inovação que a ser implementada. Né? Bom, o sucesso na adoção de inovações digitais, ela não depende necessariamente da tecnologia, mas sim de uma estratégia que orienta essa implementação. Pois sem um foco claro e metas visionárias, no caso, as iniciativas de transformação digital elas correm o risco de se tornar meramente hype, ou seja, meramente é, uma, algo que foge do objetivo principal, que é trazer essa inovação e sim só ficar, podemos dizer, criando uma sensação de que é algo para além do que é, no que diz respeito à questão tipo, de trazer uma proposta e ela não ser bem sucedida, obviamente. Que acaba desperdiçando também tempo, energia, recursos financeiros, enfim. Pois com a estratégia digital bem definida, a formulação de metas mensuráveis é importante, pois você tem uma noção mais crível do que pode ser atingido. Esse princípio ele vai se aplicar tanto em modelos de negócio do setor privado quanto em grandes empreendimentos do setor público, no caso. Essa definição, formulação de metas holísticas, mensuráveis, que sejam abrangentes e voltadas para o sucesso dessa implementação dessas inovações, no caso, iniciativas digitais. E, de início, o artigo vai tratar de três pilares fundamentais para uma estratégia digital bem formulada. O primeiro deles é a análise prévia, que ela deve ser baseada em análises detalhadas do ambiente operacional, dos principais stakeholders e das tendências do mercado mais pulsantes, no caso, no sentido mais frequentes do mercado, né? Ou seja, os potenciais do mercado. É uma estratégia que ela não pode ser criada às cegas. O que isso quer dizer? Tem que haver um estudo de mercado, um estudo de contexto, o que está sendo feito ou o que já foi feito, né?
pois é importante que aprendamos com o que colegas estão fazendo, no caso, no que diz respeito à concorrência, né? O que já foi feito e o que pode ser melhorado. O segundo pilar muito importante é a centralidade, ou seja, a estratégia deve estar no centro de todos os esforços digitais, orientando investimentos, direcionando desenvolvimento, enfim. Ou seja, a centralidade ela garante que o projeto tenha um rumo e tenha um foco, por assim dizer. E essa orientação ela é necessária para que o projeto também não se perca, né? Seja qual ele for. A formulação de roteiro é o terceiro pilar, que trata da questão de que deve ser concretizado por meio de um roteiro claro e dividir essas metas em etapas discretas e prazos definidos, que entra na questão de ser mensurável, né? Proporcionando também uma orientação e facilitando a alocação de recursos para que a implementação da estratégia digital seja feita da melhor maneira, né? Bom, em seguida, o artigo vai tratar mais profundamente com esses estudos de caso com relação ao Quickster da Netflix e o caso da implementação da moeda de El Salvador. E a análise basicamente vai mostrar como uma estratégia digital é crucial e também métodos ágeis são cruciais para que diferentes frentes, por mais que uma está no setor empresarial, outra no setor social barra econômico, mas essas diferentes frentes podem trazer algo, contribuir para o conhecimento, melhor dizendo, a respeito de como faz diferença um planejamento de uma estratégia digital e também a implementação de métodos ágeis. No caso, a análise vai se basear nesses dois estudos, né? No caso, um do setor privado e do setor público, e ilustra as consequências de lançar iniciativas digitais sem estratégia coerente. Em resumo, seria isso. O primeiro caso que ele vai trazer é o da Netflix, o fracasso da Quickster, como eu já trouxe, que está ligado ao setor empresarial, que aconteceu em 2011, onde a Netflix tentou mudar o seu modelo de negócio, separando o serviço de entrega de DVDs do serviço de streaming que estava em expansão no momento. E a iniciativa começou da seguinte maneira: a empresa anunciou a criação de uma nova companhia, que era a Quickster, que seria responsável pelo negócio de DVDs. Essa mudança ela foi acompanhada de um aumento de preço, levando o custo na época de $10 para $16 por mês para clientes que quisessem ambos os serviços. O que motivou esse fracasso dessa nova feature, por assim dizer, né? No caso desse novo plano, né, que eles estavam vendendo como plano, no caso. A decisão ela foi implementada rapidamente, só que sem consulta aos clientes, ou seja, um dos primeiros tópicos levantados anteriormente a respeito da análise prévia não foi aplicado aqui, pois o principal motivo desse fracasso, como pontuei aqui agora, foi a não consulta dos clientes, pois os clientes são, no caso, os consumidores do produto, né? E se os clientes não querem, qual é o sentido de criar esta demanda, por assim dizer? Então, o mercado e a base de assinantes reagiram de forma extremamente negativa quanto a isso. E o impacto disso foi que os preços das ações despencaram, onde a Netflix perdeu metade de seu valor em apenas 2 meses e cerca de 800 mil assinantes foram perdidos só nos Estados Unidos. Ou seja, houve um impacto gigantesco devido à falta de uma análise prévia quanto ao interesse dos clientes a respeito desse novo modelo de negócios, né? Enfim. E a resposta, no caso, que aqui no artigo ele vai trazer sempre essa reatividade ágil, né, nos diferentes contextos, foi que o CEO, o Reed Hastings, agiu de forma decisiva ao reverter a decisão. Ele abandonou o projeto, obviamente, e emitiu um pedido público de desculpas, reconhecendo o erro da empresa quanto ao Quickster. Essa reversão ela foi rápida e essa reversão rápida a respeito de pedir desculpas, né, falar diretamente com o seu público, é apresentada como um exemplo de reatividade ágil, que evitou, obviamente,
uma ameaça futura quanto ao futuro da Netflix e permitiu ela seguir com outros projetos para retomar seu crescimento posteriormente, obviamente. O segundo caso que ele vai trazer é o de El Salvador, né, e a implementação do Bitcoin, que é um caso que, guardar suas devidas proporções, há certa similaridade com o da Netflix no que diz respeito à implementação, né, de um modelo novo, no caso aqui com relação à moeda, né. Foi em 2021, El Salvador estava sob o comando do presidente Nayib Bukele, que ele se tornou o primeiro presidente do país a adotar o Bitcoin como moeda legal, ao lado do dólar americano. E essa iniciativa começou da seguinte maneira, onde foi instituída a lei do Bitcoin, que foi aprovada e implementada em apenas 3 meses. E apesar de avisos do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e do Banco Mundial, sobre os riscos que essa implementação poderia trazer com relação à desestabilização econômica, falta de transparência e impactos ambientais do processo de mineração de bitcoins, enfim, o Bukele não deu ouvidos quanto a isso, né? E prosseguiu com a ideia de implementar e adotar o Bitcoin como uma moeda legal, no caso nacional, ao lado do dólar americano. E o fracasso aconteceu da seguinte maneira, pois a implementação enfrentou sérios problemas sendo o principal deles a baixa adoção pública, pois, querendo ou não, em ambos os casos, tanto da Netflix quanto de El Salvador, não houve escuta a respeito da população. No caso da Netflix, dos seus clientes, assinantes, e aqui a respeito da população de El Salvador. Se haviam condições de adotar de fato essa moeda, se havia necessidade disso. Então, um dos principais fatores foi isso. Outras questões foram a carteira digital Tivo, criada pelo governo, ela oferecia $30 de bônus, o que levou a maioria dos cidadãos a sacar o valor e excluir o aplicativo, ou seja, fornecia um dinheiro inicial para motivar, só que os cidadãos eles apenas queriam o dinheiro nesse sentido, né, devido às necessidades, enfim, na época. E não motivou, foi desmotivar no caso. Motivou a instalar o aplicativo, obviamente, mas não motivou a adoção em si da moeda. Também comerciantes eram obrigados a aceitar Bitcoin frequentemente ou convertir imediatamente para dólar devido à volatilidade, ou seja, era mais benéfico converter para dólar do que realmente aceitar essas trocas, transações, no caso compras, em Bitcoin. E atualmente apenas 5% das transações do país utilizam Bitcoin, ou seja, o que era para ser uma implementação nacional não teve a sua efetividade garantida ao longo dos anos, né? Ou seja, o impacto foi enorme para o governo que garantiu a conversão do Bitcoin para dólar, né? Sofreu grandes perdas financeiras com a queda do valor da criptomoeda ao longo dos anos por conta desse cenário, né? E a falta de transparências com os relatos do presidente Bukele, que realizou operações com dinheiro público em seu próprio celular, agravou as preocupações e as polêmicas em torno dessa implementação. Os especialistas acreditavam, né, no caso acreditam, que o país ele se encontra à beira da falência nacional, no caso, na época. Né? Em dados mais atuais não tenho como atualizar, mas diante desse cenário de sem adoção popular e com todas essas polêmicas a respeito da transparência da utilização desse dinheiro público, o país ele se encontra na beira da falência nacional nesse contexto. E a resposta, nesse caso, não foi ágil em comparação ao que aconteceu com a Netflix, né? Onde o CEO, então, ele respondeu pedindo desculpas para os clientes e deu por encerrada o Quickster. Aqui não, houve uma persistência rígida, porque diferente da Netflix, o Bukele ele não alterou seu discurso, manteve até o fim, e mesmo diante das críticas, ele comprou mais bitcoins e anunciou mais planos para a chamada cidade Bitcoin.
E essa falta de adaptabilidade gerou mais e mais crise financeira para o país. Com isso posto, o artigo também vai trazer essa reflexão e análise a respeito das falhas estratégicas que aconteceram nesses dois casos e a respeito também de um modelo, sugerindo um modelo para implementar essa inovação digital. Com relação às falhas técnicas, é possível perceber que tanto a Netflix quanto o El Salvador foram liderados, no caso da Netflix pelo CEO e El Salvador com relação ao presidente, né, o Bukele, foram liderados por figuras carismáticas com visões ousadas de inovação digital. Claro que em setores diferentes, né, mas foram estratégias visões ousadas, né, a respeito de cada inovação que estava sendo proposta. Ambos agiram rapidamente, porém, ambas fracassaram inicialmente devido ao mesmo problema central. Porém, suas ações posteriores, né, ou seja, as medidas tomadas depois das consequências visíveis dessas ações, evidenciaram a diferença crítica entre recuperação ágil e declínio persistente. No caso, recuperação ágil com relação à Netflix e declínio persistente com relação a El Salvador, no caso da implementação do Bitcoin. O problema comum era a falta de estratégia digital clara, né? Tanto na Netflix quanto no El Salvador. Porém, o diferencial foi a reatividade ágil com relação ao CEO da Netflix, que ouviu as repercussões negativas dos clientes na mídia e tomou uma iniciativa rápida, cancelando o plano e pedindo desculpas. Já o presidente Bukele ignorou os alertas econômicos feitos tanto pelo FMI tanto pelo Banco Mundial e ignorou que havia baixa adesão popular quanto à inserção do Bitcoin como moeda nacional. E essa insistência custou a vida útil dessa implementação dos Bitcoins, pois ele continuou investindo em fundos públicos com Bitcoins, promovendo novos projetos, sendo que já estava fadado ao fracasso. Porém, no caso da Netflix, houve uma recuperação, porque a empresa conseguiu se reerguer e obter futuramente crescimento e lucros massivos. Já El Salvador cria a chamada crise em escalada, né? Pois a dívida nacional só aumentou e ainda há riscos de calote soberano, ou seja, há riscos do calote por parte, né, de quem manda, né, por assim dizer. No caso, a respeito da proposta de implementação dessa inovação que o artigo nos propõe, né? Com base nesses casos, é possível formular um modelo estratégico para implementar, gerir projetos de inovação, enfim, mas que seja equilibrado com relação ao planejamento proativo e agilidade reativa. Nessa fase 1, teremos, antes da implementação, formular uma estratégia digital clara, ou seja, desenvolver um plano com metas rigorosas, mensuráveis e abrangentes, ou seja, metas SMART, que é chamado. Enfim. E antes da execução do projeto, que é crucial, ou seja, junto com a análise prévia, ou seja, você vai formular muito bem quais são o que é mensurável com relação a esse seu projeto, né? E na fase 2 seria o durante e o após a implementação, onde o gerenciamento bem-sucedido durante e após a execução é caracterizado por uma mentalidade ágil, que prioriza o aprendizado e a adaptação. Enfim, uma abordagem ágil ela é eficaz, pois ao agir de forma rápida, ágil, as mudanças são implementadas e também revertê-las rapidamente evita casos de falha, na maioria dos casos, obviamente. Ou seja, você implementar essas mudanças, conseguir reverter rapidamente, te possibilita muitas vezes sair de futuros cenários de fracasso, né? Como aconteceu na Netflix, que agiu de maneira rapidamente e conseguiu reverter, no caso, a sua situação. Já uma abordagem rígida, ela acaba sendo ineficaz, pois você hesita tanto na implementação quanto na correção, ou seja, você vai agir de uma maneira devagar e, querendo ou não, você acaba não abrindo para escutar críticas negativas a respeito do que está sendo implementado. O que entra no segundo ponto também, que é feedback, ou seja, ouvir, estar aberto ao mercado, à sociedade, enfim, a
qualquer um que possa contribuir para a melhora do que está sendo posto. Já numa abordagem rígida, você se permanece convicto e isso te mantém preso às suas ideias originais, que nem sempre são as melhores, né? E também a questão de você ser reativo numa abordagem ágil, você vai agir de uma forma decisiva com base no aprendizado, porque também você já vai estar aberto a novas opiniões. Já com relação à abordagem rígida, você ser persistente, continuar na mesma coisa, você vai continuar na mesma direção independente dos resultados, ou seja, independente do que está sendo mostrado para você, você não vai mudar. Então, acaba sendo muito ruim, tanto para o projeto quanto para a pessoa que está encabeçando o projeto, obviamente. E a questão do projeto ágil, no caso, né, uma abordagem ágil, basicamente ela é dinâmica, ou seja, você pode adotar uma mentalidade flexível, adaptável, mas já na abordagem rígida você acaba ficando estático, ou seja, você sempre está pegado ao plano inicial, sem qualquer tipo de mudança significativa para mudar os rumos do projeto. Ou seja, o artigo vai tratar, e é muito interessante isso que o autor coloca, alguns pilares para essa mentalidade ágil. Ou seja, ele traz esses dois casos para mostrar exatamente como, mesmo com fracassos, houve uma retomada por um lado da Netflix, porém, com relação a El Salvador, não houve uma retomada, colocar nos eixos, por assim dizer. Isso tudo mostra a falta de uma abordagem ágil, que é caracterizado por 6 pilares. A consciência, que é compreender as relações dos stakeholders, no caso aí está escrito stakeholders, né, mas tipo, mudança de mercado, ou seja, você compreender a adaptabilidade, ou seja, o que está mudando no seu contexto, né, que você está inserido, no caso, o contexto político, o contexto empresarial, enfim. A reatividade, que seja, reagir com base às observações, feedbacks, avaliações que você recebe. A iteração, que é você desenvolver o projeto passo a passo, ou seja, não pular processos, né? Enfim. E o MVP, que é o produto mínimo viável, ou seja, criar uma solução funcional a cada iteração para testar a reação do mercado. Ou seja, fazendo isso passo a passo, você tem um controle maior de como está reagindo a sua implementação digital. O outro ponto é o direcionamento por metas, ou seja, você mantém uma visão clara, mais adaptável conforme os aprendizados. E por último, a reversibilidade, que é estar sempre disposto a pausar ou reverter o custo se o fracasso se aproximar. Então, com todos esses componentes, ele mostra esse modelo, ou seja, as peças fundamentais para uma abordagem ágil, que é fundamental no que diz respeito a um modelo para implementar uma inovação digital. Bom, por fim, as conclusões que tiramos a respeito, no caso também que é feita, né, no artigo, é que um fator determinante e crítico para ambos os casos mostrados, né, foi a falha de comunicar efetivamente essa estratégia digital, ou seja, a falha de também planejar de fato essa estratégia digital, porque ela deve ser transmitida de uma forma motivacional, porém que seja aberta a quem participa do processo ou quem é, no caso, o público desse processo, no caso da Netflix, os clientes e, no caso de El Salvador, a população de El Salvador, se eles estão aceitando aderir a essa visão, no caso. Então é muito importante que o público-alvo seja parte do processo quando for pensado, pois se não for, a probabilidade de fracasso é quase que eminente. Mas que, mesmo com fracasso, o artigo nos mostra que, adotando um método ágil, há reversibilidade em muitos dos casos. Mas se for uma abordagem rígida, já não há essa reversibilidade. E com isso, eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado por terem chegado até aqui e tenham um ótimo dia, ótima semana. Obrigado a todos.